Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, meus irmãos, vamos firmes na palavra de Deus, né? Nós temos feito aí o nosso estudo da Bíblia. Continue firme, continue fiel, vale a pena, né? Vale a pena. Muitos de nós, a gente ouve muitas pessoas dizendo, eu gostaria tanto de ler a Bíblia, né? Eu quero ler, eu quero ter um contato diário com a palavra de Deus, mas é preciso perseverança. Não adianta só a gente querer, né? Naquela vontade fraca, não. Nós precisamos ter uma firme decisão. Nós precisamos pegar e tomar o propósito de fazer todos os dias, né? Para que a gente possa perseverar, senão a gente acaba desistindo pelo caminho. Então peçamos nesse dia ao Espírito Santo essa graça da perseverança, de não desistirmos, de não pararmos pelo caminho. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá então. Evangelho segundo São Marcos. Hoje nós faremos os capítulos 7 e 8 do Evangelho segundo São Marcos. Esse evangelho então começa com ali uma discussão, né, dos fariseus com Jesus. Os fariseus começam a falar que ele e os discípulos não lavavam as mãos para comer, e começa mais ou menos por aí, né? Que era algo assim que era da tradição deles, e eles levantam essa questão com Jesus. E aí Jesus vai e responde dessa forma. Ele vai fazer uma crítica mais uma vez aos fariseus. Ele vai dizer assim no versículo 6. Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. Então, por que Jesus falou isso com ele? Porque os fariseus, eles tinham muitas práticas externas, né? Muitas práticas externas, e até gostavam muito de se aparecer diante das pessoas, né? Mas não era algo interior muitas vezes, né? Não era algo da verdade da vida, porque a fé ela tem que brotar da vida, né? No mínimo nós precisamos lutar para sermos melhores a cada dia, para fazermos a vontade de Deus, né? Não para aparecermos para as pessoas, porque Deus conhece o coração, né? Então não adianta esse monte de gestos externos, se nada disso fala ao meu interior, se a minha vida não condiz com aquilo que eu aparento ser. E Jesus criticava fortemente isso, né? E aí no versículo 15 ele diz: Nada há fora do homem que entrando nele o possa manchar. Mas o que sai do homem, isso é que mancha o homem, né? Então não é o fato de estar com a mão suja ali que vai fazer a diferença na salvação da pessoa, na vida de santidade da pessoa, né? Não são os ritos simplesmente externos, né, que vão fazer a diferença, mas precisa brotar mesmo do coração. Versículo 20 ele vem dizer assim: Ora, o que sai do homem é isso que mancha o homem, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos. Então vamos ver o que pode nos manchar. Os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos estes vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Todas as vezes que a gente encontra na Sagrada Escritura, assim, de uma forma clara, aquilo que é detestável, podemos dizer assim, aquilo que pode fazer mal, que pode nos manchar, nós devemos parar ali e fazermos um exame de consciência. Então, você no momento de oração estiver orando com essa palavra, para um pouquinho nesses versículos aqui, do versículo 21
ao 23 aí, e vamos pensar, meu Deus, o que está tornando o meu coração impuro, né? O que tem saído de mim, o que tem saído do meu coração que mostra uma impureza da minha alma? E nós vamos pedir ao Senhor que nos purifique, talvez daquele vício, talvez daquela realidade, talvez daquilo que nós temos vivenciado e que não convém, né? Que não faz parte da vida de um cristão, que não condiz com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Então, já entra aqui no versículo 24, numa nova cena onde Jesus está ali diante da Cananeia, né? E muita gente até se assusta com esse evangelho, porque Jesus aqui, mais uma vez, Marcos coloca Jesus nesse território pagão. Lembrando que esse evangelho foi escrito muito tendo em vista mesmo essa evangelização dos pagãos, né? E aqui a mulher cananeia que se coloca ali diante de Jesus pede que Jesus venha libertá-la do demônio, libertar a sua filha do demônio. E entre os judeus era comum que se chamassem aí os pagãos de cães, né? E aí Jesus vai e levanta essa questão diante da mulher, mas ela vai e mostra diante de Jesus assim uma fé maravilhosa, né? Ela faz ali diante de Jesus uma profissão de fé e ela se humilha diante do mestre, se reconhecendo dependente dele, né? Da ação dele, para que a filha dela ficasse liberta do demônio. E então ela responde a Jesus, Jesus diz no versículo 27, disse-lhe Jesus, deixa primeiro que se fartem os filhos, né? Aí ele está falando dos judeus, porque não fica bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães, como eles tinham o costume de chamar os pagãos. Mas aí ela responde, né? Jesus provoca aquela mulher e ela responde, é verdade, Senhor. É verdade, Senhor, olha só. Senhor, com letra maiúscula, está reconhecendo que Jesus é o Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas dos filhos. Então, ela reconhece que mesmo as migalhas, se ela tiver acesso ali às migalhas, né? Se ela tiver acesso ali a um pouquinho do que Jesus pode dar, ela tem a consciência que aquilo pode verdadeiramente ser a libertação da filha dela do demônio, porque ela reconhece nele o poder de Deus. Então Jesus respondeu no versículo 29, por causa desta palavra, vai-te, que saiu o demônio da sua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O demônio havia saído. Então, o que Deus quer provocar em nós muitas vezes é a nossa fé. O que Jesus quer provocar em nós? A nossa fé. Porque a nossa fé é capaz de mover montanhas, né? Se nós acreditamos nele, se nós lançamos nele a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé, verdadeiramente o novo acontece na nossa vida. A única coisa que o Senhor pede de nós é que nós acreditemos de todo o nosso coração, né? Então é preciso que nós tenhamos essa fé. E nós pedimos ao Senhor a graça de termos a fé também dessa mulher. Depois entra numa outra realidade aqui, de mais uma cura, a cura do surdo-mudo, né? Onde Jesus ali ele coloca o dedo nos ouvidos daquele homem surdo, toca a língua dele com saliva e levanta os olhos, dá um suspiro e diz, no versículo 34, éfata, que quer dizer abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se desfez e ele falava perfeitamente. Então, aquele homem foi curado. E aí, os homens daquela região disseram, ele fez bem todas as coisas, fez ouvirem os surdos e falarem os mudos. Jesus que vai fazendo, é interessante isso, né? Aqui nós vemos de forma clara no Evangelho aqui de São Marcos, onde Jesus realiza as curas, os milagres no meio do povo judeu, mas aqui já traz essa realidade da evangelização dos povos pagãos, né? E Jesus realiza também ali os milagres, né? As curas. E vem a segunda multiplicação dos pães, que é uma outra realidade também que vem nos fazer pensar na evangelização dos pagãos, nessa graça de Jesus que vai além dos judeus e que alcança, né, a todos, a universalidade dessa graça, né, de Jesus, do ministério de Jesus, e Jesus que quer mesmo alcançar todos os homens. Essa segunda multiplicação dos pães, ela vem acontecer no meio dos pagãos, né? Então a primeira multiplicação dos pães aconteceu ali no meio dos judeus, e essa segunda multiplicação dos pães vem acontecer num território pagão. E Jesus diz no versículo 2, tenho compaixão desse povo. Já há 3 dias eles perseveram comigo e não tenho o que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho
e alguns deles vieram de longe. Então Jesus ele cura, ele salva, ele liberta, ele realiza sinais, prodígios, milagres, porque ele tem compaixão do povo, né? Jesus ele não queria ali se tornar uma estrela, né? Jesus não queria se tornar um popstar, muito mais. Jesus é muito além dessas coisas. Ele é amor, e tudo que ele faz é por amor, né? Tudo que ele faz é por amor. Então Jesus tem compaixão do povo, e tendo compaixão, Jesus então se aproxima e Jesus realiza essa graça, né? Vamos lá então, continua Jesus depois, os fariseus vêm reclamar dele um prodígio, eles pedem um sinal para Jesus, né? E Jesus já está assim por conta com os fariseus, né? Porque os fariseus continuam nessa coisa externa, mas eles não têm uma aderência à pessoa de Jesus, é tudo muito, existe muita falsidade, né? E aí Jesus vem dizer aos apóstolos, né, dentro desse contexto, que é para tomar cuidado com o fermento dos fariseus. E eles pensavam que Jesus estava falando de pão, porque só tinha um pão na barca, né? Aí Jesus, ai meu Deus, né? Esse povo não compreende, né? Vocês precisam compreender o que eu estou dizendo. Estão pensando em pão? Eu multipliquei 5 pães e 2 peixes, eu multipliquei agora, nessa segunda multiplicação dos pães, foram sete pães e sobraram ainda 7 cestos cheios, né? Então Jesus não tinha problema nenhum com pão, né? Então ele estava falando aqui do fermento dos fariseus, da hipocrisia dos fariseus, né? Da descrença dos fariseus. E a partir do versículo 22, vem falar aí da cura de um cego, né? Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram que o tocasse. Como todos os lugares, nós vamos vendo aqui na narração do Evangelho, que todos os lugares onde Jesus ia, lhe traziam ali os doentes, colocavam os doentes aos pés de Jesus. Mais uma vez vem aqui e coloca um cego diante de Jesus. Jesus pôs saliva nos olhos e, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: vejo os homens como árvores que andam. Eu me recordo aqui de uma pregação do Padre Léo, onde ele, falando dessa passagem, ele falava, tá enxergando muito bem mesmo. Né? É um milagre que a gente vê, esse aqui de uma forma específica, que ele vai acontecendo por etapas. Né? É interessante a gente observar que essa cura do cego ela é cheia aqui de detalhes e vai mostrando as etapas, né? Para mostrar para nós também, na nossa vida, na nossa caminhada, né? Que nós também, no nosso processo, muitas vezes, nem tudo acontece assim num estalo, né? Nem tudo acontece do dia para a noite, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Nós temos que saber que também a nossa vida espiritual, também o nosso caminho com Jesus, ele é feito também por etapas, num caminho de constância, num caminho de perseverança, né? Nós também somos chamados a refletir um pouco nessa realidade, né? Talvez nós não tenhamos ainda a plena visão, muito provavelmente, né? Nós não temos ainda a plena visão das coisas, mas o Senhor vai nos revelando no caminho, né? No nosso caminho com Ele, na nossa caminhada, o Senhor vai nos mostrando, o Senhor vai nos revelando, né? Em seguida, Jesus limpou as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe. Aí ele começou a ver bem, né? E mandou para casa, dizendo-lhe, não entres nem mesmo na aldeia. A partir do versículo 27, aí a gente já vai ver essa proclamação de Pedro, né? Essa proclamação de fé de Pedro em Jesus. Jesus pergunta aos discípulos ali, quem dizem os homens que eu sou? E eles respondem, João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhe Jesus, e vós? Quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Pedro, tu és o Cristo, e ordenou-lhe severamente que ninguém dissesse nada a respeito dele. Nós precisamos também pensar, quem é Jesus para nós, né? Essa passagem, essa pergunta de Jesus, ela nos desafia, né? Quando ele pergunta para os discípulos, e vós? Quem dizeis que eu sou? Porque não adianta a gente querer ter uma visão de Jesus simplesmente do geral, né? do coletivo, mas eu preciso também dar uma resposta. Qual é a minha fé? Eu creio. Eu creio que Jesus é Deus, eu creio que Jesus é o Cristo, né? Eu creio verdadeiramente. E quem é Jesus para mim, né? Jesus já se tornou alguém íntimo o suficiente para que eu possa dizer quem ele é para mim? Então, é o Evangelho nos desafiando, mais uma vez, a darmos uma resposta a Jesus. E aí, logo, ele já começa a fazer esse primeiro anúncio da paixão. Ele vai dizer que o Filho do Homem vai ser rejeitado, vai padecer, né? Mas vai ressuscitar ao terceiro dia. Então ele já começa a falar da paixão, morte e ressurreição,
nesses próximos versículos aí, a partir do versículo 31. E lá no 34, ele diz em seguida, a palavra de Deus diz, em seguida, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então ele já vem falar do segmento, e esses próximos versículos aí, eles são muito importantes e eles vêm mais uma vez nos sacudir, né? Nós queremos seguir Jesus, o Senhor diz: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo. E aí, se eu crer então que eu estou no segmento de Jesus, eu tenho que me perguntar: eu tenho renunciado a mim mesmo, né? Ou eu tenho vivido do jeito que eu quero, na hora que eu quero, né? Tome a sua cruz. Muitas vezes nós temos medo de tomar a nossa cruz e siga-me. Então não adianta a gente querer renunciar à cruz, não adianta a gente querer renunciar, né, ao segmento. Para viver o segmento de Jesus, nós temos que viver essa vida de renúncia, nós temos que tomar a nossa cruz, então nós vamos seguir. Jesus não nos enganou. Jesus não nos enganou. Hoje em dia existe um discurso terrível, né, no meio dos cristãos, dizendo assim que o segmento de Jesus é só flores, né? Que o segmento de Jesus é só bênçãos, é só graças, é só prosperidade. A gente tem querido muito buscar Jesus, a gente tem querido muito ir na igreja, né? Por causa das bênçãos. Sinto muito, mas se a nossa fé ela está embasada nessas coisas, e a gente só quer as bênçãos, as graças, as consolações, vai chegar um tempo que a gente não vai conseguir caminhar com Jesus. Porque o que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho irá salvá-la. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca de sua vida? Porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus anjos. Então o Senhor vem falar de coisas fortes aqui, né? Quem quiser ganhar a sua vida nesse mundo vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida pelo Evangelho vai salvá-la, né? Então nós precisamos viver nesse mundo, gente. É para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos viver nesse mundo para viver o Evangelho, para ser um Evangelho vivo nesse mundo. Se não é assim, a nossa vida não tem sentido. A nossa vida tem sentido só aqui, mas não na eternidade. Não na eternidade. E se nós queremos a eternidade, se nós queremos a salvação, nós precisamos ter a coragem de perder a nossa vida, né? Muitas vezes eu escutei isso ao longo da minha juventude. Ah, tá perdendo a juventude. Sabe de nada, inocente, né? O que é perder? Nós temos que questionar isso. O que é perder realmente, né? O que é ganhar? Onde está a verdadeira alegria? Onde está a verdadeira alegria? Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? E aí Jesus vem dizer então que quem se envergonhar dele aqui, nessa terra, ele também vai se envergonhar dele, daquele que se envergonha, né? Quando ele vier na sua glória, na glória de seu Pai com seus santos anjos, né? Nós não queremos que Jesus se envergonhe de nós, então não nos envergonhemos dele, do Evangelho, da Palavra de Deus, de vivermos conforme aquilo que o Senhor deseja de nós. Bendito, louvado e adorado seja o Senhor, Ele que tem nos dado alimento sólido, para que nós possamos nos alimentar. Ele que tem saciado a fome da nossa alma, a sede da nossa alma. Se nós queremos nos alimentar, nós precisamos nos aproximar dele. Nós precisamos nos aproximar dele pela vida de oração. Nós precisamos nos aproximar dele através da palavra. Nesse estudo que a gente está fazendo diariamente é para isso, para alimentar a nossa alma, nos aproximarmos de Jesus, sermos mais parecidos com ele, fazermos a vontade de Deus, né? Busquemos a graça de Deus, busquemos os sacramentos, busquemos tudo aquilo que o Senhor nos oferece, porque nós não podemos deixar passar o tempo de Deus na nossa vida. Santo Agostinho ensinava assim, ele dizia: eu tenho medo da graça que passa, porque muitas vezes nós deixamos a graça de Deus passar pela nossa vida, a graça do tempo de hoje, a graça do tempo atual na nossa vida. Nós precisamos mergulhar naquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos fazer a vontade de Deus e viver conforme a vontade de Deus hoje, não amanhã, não depois, mas agora. Peçamos então a intercessão de Nossa Senhora para que nós possamos perseverar na graça como ela também fez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.